Tá? Há quem diga que a Bíblia não estava formada naquele tempo e não estava circulando. Mas isso não é verdade. Apesar de a Bíblia não estar formatada dentro desse padrão que a gente tem hoje aqui, ela já circulava. Todas as epístolas, todos os evangelhos já circulavam no meio, na igreja. De modo que eles tinham acesso aos escritos apostólicos. Mas muitos outros bispos, inquietados e incomodados, por exemplo, com seitas, com heresias que estavam se levantando, começaram a produzir textos e começaram a deixar a igreja numa situação tanto quanto problemática. Porque a igreja tinha confiança no bispo que tinha. E tendo confiança no bispo que tinha, naquele que estava vendo, logicamente, iria dar vazão e prática ao que ele instruísse através do seu escrito. E aconteceu que pessoas substituíram os escritos apostólicos pelos escritos dos pais da igreja. Em alguns pontos até mesmo escandalosos, que não cooperam com os ideais da igreja primitiva, por exemplo. Mas é como se eles tivessem esquecido, eles tinham os escritos apostólicos junto com ele, mas é como se eles tivessem esquecidos. Vocês querem ter uma ideia do que eu estou falando? Por exemplo, Policarpo. Policarpo foi um discípulo direto de João, apóstolo amado de Jesus. Policarpo, irmãos, foi um homem inigualável. Foi um homem perseguido, foi um bispo perseguido. Sofreu por causa do evangelho. Foi pego com 80 e tantos anos, se não me falha a memória, 87 anos. E os irmãos ajudavam ele a fugir de um lado para o outro. E ele já velho, já cansado de fugir, chegou um momento que ele disse, olha rapaz, não dá mais não, eu não aguento mais fugir não. Vou me entregar logo. A igreja ficou comovida, a igreja de Esmirna, porque disse, não, Policarpo, não se deixa pegar não, porque eles vão te prender e vão te matar. Mas Policarpo cria em Cristo Jesus e sabia que a sua fé não poderia ser suplantada por causa de uma perseguição. Ele poderia até ser um mártir, mas que significaria algo positivo para a igreja, como Estevão foi, como Tiago em Atos dos Apóstolos foi. Até que Policarpo foi preso, foi condenado e foi morto. Até aí tudo bem, irmãos. Até aí tudo bem. Um homem que quando foi no julgamento disse, negue a Jesus. Policarpo disse, me diga uma coisa, acusador. Eu tenho 87 anos. Como é que eu posso negar uma pessoa que durante esses anos todos de minha vida só me fez o bem? Como é que eu posso rejeitar uma pessoa que só me fez bem? Você me pede para rejeitar? Não posso rejeitar Cristo. E não rejeitou. Por isso, ele foi morto. E qual é o problema dessa história? É que os irmãos da comunidade dele pegaram seus restos mortais e levaram para um lugar desconhecido, para que as autoridades depois não viessem e queimassem e levassem ao pó as suas ossadas. E anualmente fazia tipo um culto ali em homenagem a Policarpo, o que ficou conhecido como culto das relíquias, ou a idolatria por um ente cristão que morreu. A igreja começou a praticar, irmãos, determinadas coisas que não correspondiam com aquilo que estava em Atos dos Apóstolos. A gente não vê Estevão sendo cultuado. Tem em Atos dos Apóstolos Estevão sendo cultuado? Tiago foi cultuado? Paulo foi cultuado e está registrado em Atos dos Apóstolos? Não está. Mas aproximadamente 100 anos depois, as pessoas já estavam se reunindo anualmente para celebrar a vida ali de Policarpo
estabeleceu um culto que ficou conhecido posteriormente como culto das relíquias. Ou seja, inseriram algo novo no meio do evangelho. O montanismo, ou montano, a Priscila e Maximila, pessoas que são menosprezadas, como eu disse no começo, viram esse tipo de coisa, porque eles eram contemporâneos dessas situações. Eles presenciaram essas coisas, eles viviam naquela região da Galácia. Vocês sabem aquela epístola de Paulo aos Gálatas, as igrejas que estão na Galácia? Pois é, a Galácia era uma região enorme, composta de muitas localidades, e lá, na Frígia, estavam os montanistas, Montano, Maximila e Priscila. E lá eles viram esse tipo de ocorrência. E viram outra ainda que eles consideraram mais séria. Porque perceberam que os bispos da igreja, temendo as perseguições, começaram a se articular de uma forma política. Não é? Começaram a se articular dentro de um padrão político romano. Quiseram inserir dentro da igreja uma hierarquia. Eu disse para vocês aqui no começo que esse resumo trata aqui da igreja como um todo, não identificando ninguém maior do que o outro, não foi? Não é que os apóstolos não tivessem o seu posto em honra, não é que os pastores não tivessem o seu posto em honra, mas a comunidade não tinha preocupação com essa história de hierarquização das funções dos ministérios. A igreja não estava querendo postos de comandos, porque ela não precisava, o maior comando que ela tinha era o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, e ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. O bispo, tá certo? O pastor, o evangelista, não é? Ele não iria dar novas coisas para a igreja, ele iria apenas ensinar a igreja a guardar tudo que já tinha sido dito. Com exceção dos apóstolos, porque eles eram fundamentos da igreja, e a gente vê o porquê disso, porque foi pela tarefa e função dos apóstolos que a gente tem o alicerce doutrinário que hoje a gente utiliza para reger, para orientar a igreja, para tomar decisões, para falar doutrinariamente, para discernir determinadas ocasiões. Os apóstolos foram fundamentais, mas os pastores eram apenas instrumentos para fazer a igreja guardar, ser orientada dentro desse padrão. Eles eram mais um da comunidade. Eles não eram um fora da comunidade. Eles eram um com a comunidade. É por isso que quando Pedro, irmãos, saiu da prisão por operação do milagre de um anjo, por força da oração, Pedro foi se reunir com os irmãos que estavam em oração. Porque eles eram um com a comunidade. Eles faziam parte, eles estavam unidos. Eles estavam vivendo uma experiência da comunidade, não é? Hoje em dia a gente vê, e aqui eu vou fazer uma crítica, a gente vê muitas denominações tirando o nome de igreja e botando o nome comunidade, não é? Mas de comunidade não tem nada, porque tem pastores lá que são verdadeiras sumidades. Em relação à igreja, não são solidários. Estão num patamar totalmente diferenciado. Não é? Tem gente que mora no Alphaville e outros irmãozinhos que moram na favela. Não existe um cuidado prático para com esses irmãos. Sabe? Então, de comunidade só tem o nome. E essas comunidades geralmente são formadas por pessoas de uma classe mais elevada.
Porque querem se distinguir desse termo igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, o nome igreja, congregou, reuniu muitas pessoas, muitos irmãos, de classes mais inferiorizadas, de classes mais marginalizadas. Então essas comunidades é assim, tipo o suprassumo da sociedade. Só vai gente que tem carro bom, só vai gente que tem casa boa, só vai gente que tem profissões elevadas, sabe? Quem se mete para estar nessas comunidades que é uma simples pessoa, uma humilde pessoa, lá dentro é menosprezada, porque não encontra ambiente para ela. Eis aí o porquê da minha crítica. Além de estarem substituindo o termo, o nome. Eu sei que nome, denominação, não representa muita coisa. Mas uma das coisas que Jesus deixou bem clara, que aquele que seguisse a Cristo em conjunto, um agrupamento de pessoas, seria denominado de quê? Igreja. Os montanistas, vendo, irmãos, uma série de movimentações, e principalmente dessa questão da hierarquia, reagiram, tomaram uma ação para resgatar os valores da igreja primitiva. Eles viram que no tempo dele, os bispos estavam querendo ser chefes de bispos. E há outros bispos que já estavam querendo ser chefe dos bispos. Criando o que a gente vê hoje como o papado da Igreja Católica, né? Que é uma igreja completamente desentuada das Escrituras, bem distantes, bem comprometidas com os valores do cristianismo. Inclusive, outra crítica, eu não entendo, irmãos, como é que tem hoje crente que se diz calvinista num dia e no outro é católico. Vocês sabiam que está havendo assim um êxodo violento de pessoas que são calvinistas e daqui a pouco já estão se dizendo católicos. Não me converti ao catolicismo. Eu não entendo. Lógico, até dá para entender, porque eu disse no começo aqui que o movimento protestante, ele na verdade tentou reformar a Igreja Católica dando apenas uma nova roupagem. Não é à toa que hoje em dia as igrejas luteranas, né, as igrejas, agora me faltou, não calvinistas no sentido muitas igrejas que eram provenientes do protestantismo aderiram ao ecumenismo e abraçaram o catolicismo. Inclusive igrejas valdenses que têm uma origem completamente diferente abraçaram o Papa, receberam o Papa lá dentro do seu templo. Sabe, não dá para entender, irmãos, como é que uma igreja quer ser uma igreja séria unindo-se com o catolicismo. Com a grande Babilônia que se prostituiu com o vinho, com o sangue das nações, com os reis das nações. Porque se você perceber historicamente falando, a forma de condução dela demonstra justamente a grande confusão que ela é. Não somente na questão doutrinária, mas do ponto de vista político, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista que vai além, irmãos, de uma simples compreensão. De modo que quando começou a surgir evidências de que isso aconteceria, quem foi que reagiu? Os montanistas. Que eram quem, irmãos? Um grupo de uma comunidade rural, camponesa, gente simples. E o que aconteceu? O preconceito. Esse pessoalzinho está reagindo aqui, nós somos contra nós? Os bispos aqui da igreja? Não, senhor. Quem manda na igreja aqui somos nós. Quem tem que dizer alguma coisa aqui somos nós. Não é esse profeta aí chamado Montano que vai ser alguma coisa não, porque a igreja é representada por nós. Somos nós que atuamos, somos nós que fazemos com que a igreja seja o que ela tem que ser. Você percebe com esse tipo de diálogo, irmãos, que eles perderam a ideia da comunidade, a ideia de uma igreja comunitária, onde todos participam. Paulo, lá no capítulo 14, de 1 aos Coríntios, Paulo estende os dons espirituais, meus irmãos, para
todo mundo. Ele não diz que os dons espirituais são exclusividade do presbitério, dos bispos, não. Ele diz que quem quiser buscar, busque os dons, mas de prioridade o dom de profecia. Porque o dom de profecia era o mais excelente entre todos. Porque ele traz uma palavra bem direcionada, bem oportuna. E quando Maximila, Priscila ou Prisca e Montano começaram a profetizar, eles incomodaram, irmãos. Porque as profecias deles não eram doutrinárias, não. Eram exortativas. Era uma provocação para que a igreja percebesse a situação espiritual que ela estava vivenciando. Eles tinham que guardar os mesmos vínculos que se guardava na igreja primitiva. Eles não podiam deixar de lado tudo quanto receberam, não. Eles tinham que fazer exatamente o que a igreja primitiva fez. Porque ela é a igreja referencial. Muito embora os tempos mudem, muito embora as culturas se alterem, o cristianismo continua único, irmãos. Se a gente for falar do ponto de vista cultural, a gente vai ver que o cristianismo é um dos poucos movimentos que conserva tudo o que foi dito lá no passado por Cristo até hoje. Se você for ver a cultura brasileira, você vai dizer assim: a cultura brasileira na década de 80 era uma. Hoje é outra, completamente diferente. Eu acho que quem tem idade para ver isso sabe. É ou não é verdade, irmãos? Mudou ou não mudou? Hoje, a história, a vida, as pessoas são completamente diferentes daquelas que eram no passado. Porque a cultura tende a mudar. Os homens tendem a influenciar e a mudar as coisas do ponto de vista cultural. Mas o cristianismo não se alterou. Por quê, irmãos? Porque ele tem substância. Vamos falar numa linguagem bem cearense, né? Ele tem conteúdo. Ele é invariável. A gente persevera em guardar o que foi dito na igreja primitiva, porque há conteúdo nela. Há equilíbrio. Há um bom senso e há uma maneira de ser própria do cristianismo. Então os montanistas, quando eles reagiram no seu tempo próprio, eles disseram não às inserções que estavam tentando colocar dentro da igreja. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram porque eles estavam apegados ao que o texto das Escrituras Sagradas diziam. Eles não se norteavam por meras profecias, não. Há quem diga que os montanistas, irmãos, eram heréticos porque, como acontece hoje em dia, qualquer movimentozinho espiritual, as pessoas atribuem logo a profecia, as novas revelações, não é? Pessoas dizendo, você não vai ser mais pastor não, você vai ser apóstolo, você vai ser outra coisa mais acima de apóstolo, e outra coisa mais acima disso. São profecias que são dadas que formam doutrinas. O montanismo não formulou novas doutrinas. O montanismo proferiu sentenças de exortações para que o povo visse a necessidade deles espiritual. Vocês terem uma ideia, irmãos? Dentro da igreja, eu chamo igreja geral no livro, dentro da igreja geral, do povão, vinha do jeito que está e continue pior dentro da igreja, eles estavam aceitando prostitutas. Concubinas. Não tinha mais a pregação, irmãos, de abandono do pecado, não. 100 anos depois. Eles estavam aceitando gladiadores. Sabe quem eram os gladiadores? Eram aqueles homens corpulentos, fortes, que iam para as arenas de Roma e matavam o outro. A igreja geral estava aceitando. Por que ela estava aceitando? Porque ela tinha uma
intenção política nessa história. A concubina não era concubina de qualquer pessoa, era concubina do governante romano. Então, se a concubina tratasse bem lá o romano, sendo cristã, ela ia dizer para ele: ô bichinho, trate bem a igreja, cuide bem da igreja. E o povo passou a crer mais na concubina do que em Cristo. Os montanistas, vendo essa substituição, disseram: não, não é assim não. E eles, meus irmãos, se apegavam ao texto de Paulo. Os montanistas, uma coisa que se diga com muita clareza, é que eles eram apegados ao texto apostólico paulino. É por isso que eles viviam uma vida realmente ascética, como a gente diz, que desvaloriza muitas coisas que estão sendo praticadas no mundo para viver uma vida separada por Deus. Tem gente que levanta mentiras e tudo, dizem que as profetisas do montanismo eram casadas e abandonaram os seus maridos. Irmão, sinceramente eu não encontrei informações sobre isso não. Eu só encontrei o disse-me-disse. E até que ponto isso é verdade não dá para a gente comprovar do ponto de vista histórico. O que eu tenho são acusadores que estão envolvidos com as práticas pecaminosas, criticando os montanistas. Aí eu pergunto, me digam uma coisa, vamos ser bem sensato aqui. Você tem dois vizinhos, você mora entre o vizinho do lado direito e o vizinho do lado esquerdo. Tá certo? O vizinho do lado direito é uma pessoa distinta, é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem uma boa reputação. E a vizinha da esquerda é uma pessoa destemperada. É uma pessoa que não tem qualquer pudor, não está nem aí para as coisas. E um dia você se depara dela falando mal do vizinho da frente. Porque esse pessoal não presta, porque essa pessoa é assim, porque eles são dessa forma, você nunca viu. Mas ela fica lá jogando lenha na fogueira, dizendo que o pessoal é tudo de ruim. Enquanto que o outro, do lado direito, diz: não, rapaz, eu conheço essa pessoa aí, pessoa decente, direita, trabalhadora, honesta. Eu pergunto, você vai dar crédito a quem? Ao da direita ou da esquerda acerca do vizinho da frente? A da direita, não é não? Por quê? Porque ele tem uma postura mais digna de a gente se convencer, da gente poder saber que ele está falando a verdade. Enquanto que a outra, a gente vê que a gente não pode dar muito crédito. De modo que isso acontecia naquele tempo. Pessoas que estavam envolvidas com pecados, com práticas que eram problemáticas. Inclusive, irmãos, naquele tempo já discutia-se se Jesus era Deus ou não era. Para vocês verem em que grau estava a igreja. Dentro da igreja já existia gente disputando, em dúvida se Jesus era Deus ou não era. Um já estava dizendo que não era, era homem. Outro estava dizendo que era Deus. E por aí ia. De modo que os montanistas se apegaram ao texto de Paulo. E isso chamou a atenção de Tertuliano, que é o autor mais consagrado da época do cristianismo patrístico, da sua época. Tertuliano produziu inúmeros textos, irmãos. Mas inúmeros textos mesmo. Cerca de 33 tratados. Sabe? Foram tantos tratados que hoje, inclusive, há alguns que só tem na língua original, que é o latim, que a gente não tem acesso. Não é? Tem acesso ao texto, mas não tem acesso ao que significa aquele texto, porque tem que traduzir o latim e nem todos sabem traduzir. Não é? Mas Tertuliano fez inúmeros tratados, irmãos. Mas não existe um só tratado de Tertuliano que ele desabone o montanismo. Não tem. Muito pelo contrário. Ele tem informações
positivas do montanismo. Ele fala sobre os montanistas vou usar o termo como é em latim, ou melhor dizendo, o tratado sobre o pudor, no tratado sobre a coroa, tá? No tratado sobre a idolatria. Tem um tratado que Tertuliano escreveu, inclusive, contra a igreja que criticava os montanistas. O nome desse tratado era acerca do jejum e contra os psíquicos. Ou seja, aquelas pessoas que ficavam doidas por falar que o montanismo era errado. Os psíquicos eram os católicos. Inclusive, tem escritor católico, eu tenho um texto lá em casa, que o sujeito diz assim, olha, eu sou católico, mas os psíquicos aqui utilizados por Tertuliano se referem a nós, católicos. Tertuliano dizendo, os católicos, que é como os católicos dizem, né, que eram eles lá, não existia essa formatação católica no sentido de hoje. O catolicismo, dentro desse padrão que a gente tem, ele só surge no século IV com Constantino. Mas já existia, como eu disse, um embrião, uma pequena formação que iria no futuro formar, conceber esse catolicismo prático que a gente vê hoje, né? Na época de Tertuliano. Na época de Constantino. Tertuliano escreveu outros tratados, tá certo? Sobre o véu das noivas, sobre o batismo, que é maravilhoso o tratado dele sobre o batismo. Tem católico que pega e diz que Tertuliano defende o batismo infantil lá sobre o batismo. Defende não, irmãos. Tem gente evangélica que diz que Tertuliano defende o batismo infantil no tratado sobre o batismo. O cara nem leu o tratado e diz que ele defende. Eu já li várias vezes e nunca vi isso. Não tem. Então, Tertuliano era uma pessoa de reputação que a gente poderia utilizar para demonstrar o valor que o montanismo tem. Inclusive, uma das acusações contra os montanistas é a seguinte: os montanistas diziam que a profecia só aconteceria para eles. Lá para Montano, para Priscila e para Maximila. Porque só eles eram os iluminados. Eles foram os cabeças, de fato. E as pessoas diziam que só no tempo deles é que iria ter profecia. Depois do tempo deles, não iria ter mais profecia. Tem muitos acusadores que dizem que Maximila disse que depois dela não haveria mais profecia. A gente não tem o texto em que Maximila disse isso. A gente tem um texto de um acusador de Maximila, que era da igreja geral, que diz isso. Certo? Mas essa não era a mentalidade dos montanistas, porque diziam, a gente teve profecia no tempo de Maximila e Priscila e Montano, mas a gente teve depois também. Tertuliano se converteu ao cristianismo no ano 193, alguns anos depois do montanismo ter surgido. Ele adere ao montanismo por volta do século III, logo no início, no ano 202, 203, ele ingressa na igreja montanista. Tá certo? Que já era uma grande comunidade na sua época, em Cartago, que já vinha lá desde a Galácia. Se vocês pegarem assim o mapa, vocês vão ver que a Galácia é aqui, lá em cima, aqui tem um mar bem grande, e bem aqui é Cartago, onde Tertuliano estava. Então os montanistas vêm percorrendo essa faixa terrestre, saindo da Galácia, passando pela Judéia, passando pela África e chegando lá em Cartago, ou vem fazendo esse percurso, ou vem pelo mar com missionários. Né? A igreja montanista era uma igreja também muito missionária, pessoas eram impulsionadas a isso, inclusive dentro do contexto administrativo dos montanistas existia
Eles angariavam muitos recursos justamente para suprir aqueles que iriam para o campo missionário. E Tertuliano, voltando para a questão da profecia, no tempo dele, dizia, os primeiros profetas, Montano, Priscila, Maxila, morreram. Mas a gente está aqui na igreja montanista. E a gente tem profetiza dentro da nossa comunidade também. Existe um tratado de Tertuliano chamado Acerca da Alma, ou De Anima, em latim, que ele traz a história lá. Irmãos, parece uma profecia que a gente vê na Moriá. Como assim, pastor? Eu já explico. Porque a profecia da Moriá é diferente? Eu já explico. Vocês já ouviram falar dos Quakers? Que é um grupo que apareceu nos Estados Unidos, por volta do século XVIII, mais ou menos. Os Quakers receberam esse nome porque eles eram chamados de os tremedores. Eles recebiam alguma visitação de Deus e começavam a se tremer lá e de repente soltavam profecia se tremendo lá, feito, né, aquela tremedeira toda. Disseram que Maximila, Montano e Priscila também eram desses daí. Quando recebiam profecia, se tremiam, os olhos ficavam loucos, né? Eles ficavam meio que fora de si. Era uma confusão ao estilo um ritual de possessão demoníaca. Isso os acusadores dizem. Tertuliano não diz isso. Você que está na internet aí, Tertuliano não diz isso. Tertuliano no Tratado De Anima, tá certo? Se você não sabe ler latim, leia um tratado em espanhol que tem. Lá no Tratado De Anima, Tertuliano diz assim, olha, está até citado nesse livro em português, traduzido já, quem quiser. Tertuliano diz assim, olha, a gente vai para o culto e depois do culto tem uma irmã que é uma irmã espiritual e maravilhosa, que toda vez que termina o culto, ela senta lá com a gente e começa a relatar serenamente tudo quanto recebeu de Deus. Eu disse, mas não era o extreme que o pessoal diz? Aí Tertuliano vem e desfaz. Não. Aqui a profecia é desse jeito. A profecia é assim. De modo, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado para saber lidar com o montanismo. O movimento montanista é um movimento reacionário? É, porque ele reage contra o erro. A gente tem que assumir esse papel não só do montanismo, mas do donatismo, mas dos novacianos, dos paulicianos, dos cátaros, dos valdenses, dos anabatistas. Porque essa é a nossa origem, né? É um grupo reacionário que reage diante das coisas erradas, tá? Que estão no nosso meio e que estão fora do nosso contexto. É típico da igreja cristã ser uma igreja reacionária. Por exemplo, não tinha nem igreja. E João Batista já estava denunciando quem? Herodes. Deixa essa mulher, porque essa mulher não te pertence. Ali é uma denunciação do pecado, irmãos. Por que João Batista estava fazendo isso? Era para humilhar ele? Não. Era para demonstrar a ele que ele estava em pecado e ele precisava se corrigir diante de Deus para ser salvo. Jesus, quando chegou para Pilatos, lá, na época do julgamento, Pilatos disse, tu sabes que eu tenho poder. Jesus disse, não teria se Deus não tivesse te dado. Ou seja, ele não censurou a autoridade, a potestade dele. Mas disse, foi Deus que te deu. Então, cuida para fazer a coisa certa. Seja cauteloso. Então, Jesus demonstra, João Batista também, meus irmãos, uma prática de
denunciação do erro, mas também de colocação de juízo na cabeça das pessoas de quem estão no comando. E aí, lógico, como eu disse, Jesus não de maneira nenhuma trouxe para si a obrigação com as coisas desse mundo. Muito pelo contrário, ele disse que o meu reino não é daqui, é de outro canto. Tá? Mas ele denunciou o pecado. Paulo foi até César para pregar. Será que Paulo, irmãos, foi para César apenas para dizer: ô bichinho César, me deixe sair daqui. Eu sou um pregadorzinho tão bom. A igreja gosta tanto de mim. Não. Ele foi para César. A Bíblia não diz, não relata, mas Paulo chegou até César. Tá? Pelo que tudo indica, Paulo chegou até César e testemunhou perante César. E não duvidem, irmãos, de Paulo ter dito para César: olha, César, tu tem cuidado, porque tu não é Deus não, tu é homem. Porque o César se achava o Deus. Então essa denunciação é oportuna, é necessária. Porque o que está em causa não é a questão política, né? Mas a questão da salvação das almas do homem, e é isso que a gente preza. Tá? Então, o movimento montanista, irmãos, para concluir essa parte, ele é um movimento reacionário porque ele reage contra o erro. Ele não se acomoda no erro. Ele se incomoda. Tá? Ele tem uma atitude de incomodação e ele reage. Ele diz não. Ó, se vocês quiserem ser assim, a gente não quer não. Se precisar romper, a gente rompe. É por isso que no tempo dos montanistas existia uma igreja que era uma igreja geral, com todo tipo de cristão, e uma igreja que era montanista, que buscava a seriedade e a santidade. Né? De modo que esse exemplo é para ser tomado para a gente hoje. A gente não é intransigente com o pecado porque a gente odeia as pessoas, não. Nem porque a gente se acha melhor do que os outros, não. É porque a gente tem que reagir contra o mal para salvar as pessoas para o bem. Quando a gente prega para um pecador, a gente denuncia o pecado dele. A gente fala do pecado dele. Então é importante que a gente fale isso. Ah, vocês são daquela igreja ali, aquela igreja ali parece totalmente diferente. Ela está errada. Se ela faz coisas que são reprovadas pela Bíblia, ela está errada. Pastor Jander, se tu vê lá no texto, eu acho que é bem claro lá que ele diz assim, que João Batista fez isso porque Herodes estava com a mulher do seu irmão. Por conta dessa informação aqui, a gente sabe que ele estava denunciando o pecado do indivíduo, não do rei, né? Porque, inclusive, só para você ter uma ideia de que ele honrava aquele homem, Herodes tinha muito apreço por João Batista. Qual é o governante que, não se sentindo honrado por um súdito, vai querer o bem para ele? Não é? Então Herodes, ele honrava João Batista e temia João Batista. Ele temia, né? Porque João Batista respeitava a autoridade constituída ali, não por ele, mas por Deus. Mas ele não podia deixar de denunciar o erro, não é? Entrando na questão aqui da política, que o pastor Jander falou no começo, mas sem dar uma resposta ainda, a gente, irmãos, tem que denunciar os erros do PT, assim como a gente tem que denunciar os erros do PSL. A gente não pode ser omisso no sentido de dizer que eles estão certos nas suas ideologias, não. Estão errados. O PT defende ideologia de gênero, defende aborto, defende a liberação das drogas, aliviar pena para condenado. Sabe? A gente tem que ir contra, irmãos, a gente tem que ir contra a corrupção. Cá para nós.
Dizer que o Lula não roubou, irmãos, é querer enganar o bobo. Sabe? Assim, cá para nós não cola, não. A gente sabe que a política do Brasil está corrompida. E todos se corromperam. Se pegaram um e não pegaram os outros, que peguem os outros, porque estão errados da mesma forma. Então a gente tem que censurar o pecado deles. A ação errada. O PSL, o candidato do PSL, já é casado pela terceira vez. Ele não tem um exemplo assim familiar louvável. Né? Não tem. O tom dele é muito agressivo, tá certo? É muito autoritário, não resta dúvidas. Eu não conheço a plataforma de governo deles, mas eu, particularmente, vou ser prejudicado no meu trabalho por causa dele. Tá? Mas eu não vou recorrer para o outro para salvar o meu ideal de emprego e de vínculo trabalhista, não. Eu não vou colocar a minha esperança num homem. Tanto é que alguns colegas do meu trabalho chegam e perguntam assim, e aí, Elad, qual dos dois tu acha o melhor? Eu digo logo, nenhum dos dois presta. Nenhum dos dois presta. Porque eu quero evitar, irmãos, qualquer coisa que seja danosa àquilo que eu prego. De modo que eles vêm e perguntam, mas e aí, o que é que você acha dessa plataforma de governo deles? Eu dou minha opinião. Mas não deixando a questão de dizer assim, por isso vote nele, ou deixe de votar nele. Não. Eu dou minha opinião até porque, irmãos, eu tenho uma formação em ciências sociais, e nas ciências sociais a gente tem um conhecimento político. E eu sou muito precavido em dar opiniões políticas. Uma vez eu estava numa aula de ciência política e perguntei a um nobre professor, grandioso professor Antero Neto, uma pergunta simples. E eu disse, professor, me diga uma coisa, qual é a essência da política? Ela tem algum valor moral? Ele disse, Eládio, não tem. E a política não tem essência. Ela vai de acordo com o anseio da sociedade e do povo. Eu disse, ótimo. Mais uma razão para mim não me agregar a isso. Tanto é que eu, por ter formação, eu não gosto dessa área de política. Não por isso, eu até posso discutir muito, mas eu preferia a outra vertente de antropologia e de sociologia. Porque a política, irmãos, ela é voltada exclusivamente para o mundo, para o homem. Né? Então, até assim, quando o pastor Jander falou que a gente tem política dentro da igreja, a gente tem que entender, tá certo que muita gente fala de política por força da votação, mas a gente tem um governo teocrático, né? Quando a gente elege um ministro, um diácono, uma pessoa para determinado ministério ou função ou ofício, a gente entende que é o Espírito de Deus ali mostrando a sua vontade, não a nossa. Né? É por isso que é o governo de Deus em nós. Porque é Deus realizando em nós o que Ele quer. Né? Então, de certa maneira, a gente não tem tanto essa voz assim, não. Né? A gente tem, lógico, pastor, bote aqui um ar-condicionado e tal. A gente tem essa voz. Né? Mas no sentido espiritual da palavra, a gente como igreja, a gente como peregrino e forasteiro, a gente como agente que está no mundo sem ser do mundo, como Jesus disse, a gente não se deve voltar, né, com esse tipo de situação. Né? Então, quando uma pessoa pede alguma opinião, eu dou, mas eu digo, meu voto é nulo. Eu não voto em ninguém. Só para não deixar transparecer que eu tenho tendência por A ou por B. Tá certo? É mesmo, Eládio, é. E o que você acha que eu faço? Você faça o que você quiser. Né? A minha concepção, a minha convicção é essa. Tá certo? E eu não estou interessado em promover diálogo e debate. Não estou.
Não é porque eu não saiba, não. É porque eu acho que isso não é coerente para a gente. Tá certo? Agora, finalizando a questão do montanismo, os irmãos têm alguma pergunta? Querem saber de alguma coisa para me responder ao pastor Jander? Não, né? Quer ouvir? Ah, quer ler. Tá certo, o livro está aqui no final. Ah. Assim, pastor Jander, não houve uma perseguição exclusivamente no sentido da palavra, né? Houve, assim, difamação. A perseguição era difamatória, não a perseguição para martírio, porque isso quem fazia eram os imperadores romanos, né? Mas houve uma disciplina dos católicos em relação a eles ou veio em relação aos católicos? A igreja geral, eu prefiro chamar assim igreja geral, né? Porque já não existia. Existia o termo o católico era universal. Eles não, eles se separaram. Eles se separaram. Houve um rompimento. Chegou um momento. Eles até estavam juntos. Eles até estavam juntos em um determinado momento. Mas chegou um momento que foi mais dramático assim, que houve a necessidade de romper. E que eles romperam e começaram a ter as suas comunidades próprias. Inclusive, tem cidades, isso tem relato na história, que em determinada cidade existia tanta comunidade montanista como da igreja geral. Estavam equiparadas. Quando diz que eles profetizaram que a Nova Jerusalém ia ser naquele dia, pronto. É bom, tem a resposta no livro, mas eu adianto. Surge, irmãos, uma informação de que os montanistas, eles profetizaram que Jerusalém viria no tempo deles. Tá certo? Mas como eu estou dizendo, o sentido dos críticos dos montanistas era tão voltado assim para denegrir a imagem que a gente tem que ter uma certa intuição, tá? E perceber o contexto. Eu faço essa analogia utilizando o seguinte: uma tradução. Por exemplo, eu fiz um curso de latim, sei traduzir textos de latim. Quando eu vou traduzir um texto de latim, eu não posso traduzir o texto simplesmente pelo que a palavra significa. Porque se eu traduzir o texto de acordo com o que ela significa, eu posso incorrer numa coisa que o autor não está querendo dizer. Então eu tenho que ter uma intuição, um discernimento, para entender o que de fato ele está querendo dizer para dar uma tradução melhor qualificada. Então, com respeito a isso dos montanistas, eles falaram da Nova Jerusalém, tá certo? Mas eles falaram, e eu acredito nisso, não que a Nova Jerusalém desceria para eles, mas porque eles estavam vivendo aquela experiência do Pentecoste. É como se a cidade que eles estivessem, em Pepusa, em Timion, se tornasse aquela Jerusalém de Atos dos Apóstolos. Então é como se ela estivesse descendo naquele momento ali para constatar-se as mesmas realidades que aconteceram em Atos dos Apóstolos. Para a gente ver que o que aconteceu lá em Atos estava acontecendo em Pepusa e Timion. Está entendendo? E não que a Nova Jerusalém viria para levar eles, não. Mas era que a realidade, ou o clima espiritual, ou as manifestações espirituais estavam acontecendo ali na cidade deles, em Pepusa, como estava acontecendo ali. Então aqui é a Nova Jerusalém, certo? Por exemplo, aqui vocês têm o metrópole, e ali tem o novo metrópole, né? Por quê? Porque o metrópole se desdobrou para outro lado, para o metropolitano, não é? Então a ideia é a mesma. Como a primeira ocorrência tinha acontecido em Jerusalém, lá na Judéia, se desdobrou mais para cima. Então, de Jerusalém passou para Nova Jerusalém. A ideia é mais ou menos essa. Sumiram?
Mas eles não sumiram, eles continuaram até o século VII. É porque não existe muitos relatos acerca deles, né? O que acontece, pastor Janda, é que um movimento, isso a gente vê na história, ele parece que ele só tem valor se ele tiver um líder de potencialidade, que é visualizado. Então, no momento que surgiu o montanismo, eles tinham lá os 3 profetas, né? Montano, Priscila e Maximila. Depois surge a pessoa de Montano, de Tertuliano. E depois não se tem mais história, né? A partir de um líder. Porque você pode ver que isso tudo é história contada dos montanistas a partir de um líder, de uma liderança. Né? Depois disso não tem mais ninguém, porque parece que não se sobressaiu nenhum líder à semelhança desses outros. Mas a gente sabe que eles seguiram até o século VII, anos 680 e pouco, ainda tinha rebentos do montanismo na África, com o mesmo nome. Sabe? Inclusive, eu não posso dar essa informação com certeza, tá certo? Mas eu tive vendo alguns documentos históricos que parece que ou foi quando eu estava estudando para dar aula de patrística lá no Instituto, eu não sei se são os donatistas que recebem influência dos montanistas, isso já no século IV, na época de Agostinho, me parece que tem alguma influência lá entre eles, mas eu não tenho certeza e não tenho precisão. Só para mostrar que já no século IV já ainda tem alguma participação deles, mas eu li alguma coisa com respeito a isso. Agora eu não estou conseguindo reunir a informação correta. Mas eles aparecem, alguma coisa dentro do donatismo. Houve a de 202, né? Que foi uma das mais severas, né? Sétimo Severo, que foi uma das piores perseguições do Império Romano, né? E antes mesmo, também teve algumas, inclusive a Perpétua e Felicidade. São mártires montanistas que pagaram um preço, né? Eram montanistas. Né? Interessante isso, irmãos, viu? O pastor já tocou numa coisa que eu não lembrava, mas Perpétua e Felicidade era uma filha de um burguês que se converteu ao cristianismo e sua criada, Felicidade. Perpétua era a senhora e Felicidade era como se fosse a escrava, né? E eu ia dizer alguma coisa me passou na mente. O catolicismo reverencia as duas como santas. São santas para o catolicismo. E elas eram montanistas. Né? Por que elas eram consideradas montanistas? Porque antes de morrer, Perpétua tem uma elevação que ela relata, né, de uma visão de um êxtase que ela teve. Até tem o Diário de Perpétua. Que aí a gente até já publicou o Diário de Perpétua com o comentário que eu fiz. Em relação ao latim, na época eles batizavam. Pronto, eu vou lhe dar uma informação, tá certo? Baseada no que a gente viu em achados arqueológicos, tá? O Muyerá, que é um historiador muito conceituado, que ele escreveu um livro sobre a história do cristianismo, ele é enfático em dizer que os montanistas batizavam por imersão e rebatizavam pessoas. Tá? Mas aí eu vou para o achado arqueológico para lhe mostrar que existia, sim, essa comprovação através de um elemento X. Lá em Cartago, eles encontraram um tanque. Certo? Você tinha o terreno normal e tinha o tanque que você descia.
para uma certa profundidade. Tá certo? Ora, cá para nós. Quem ingressa num tanque, tá certo? Quem for batizar não vai jogar água na cabeça. Vai afundar. Não é? Pela lógica, tá certo? Pela suposição arqueológica, que é uma suposição, né, importante de ser dada, a prática era por imersão. Mas não só os montanistas. Isso era a prática de toda a igreja. Toda a igreja praticava o batismo por imersão. Certo? Tinha até eles se trajavam com uma roupa diferente, tinha todo um ritual de purificação, assim, sabe? Para você chegar no batismo bem devotado, sabe? Tinha a prática do jejum que eles administravam, os catecúmenos, como eram chamados, ou os discípulos, quando eram discipulados, eles eram orientados para se abster de determinadas ações, né, praticar o jejum, se portar de determinada maneira, né, e depois do batismo, eles tomavam leite e mel, sabe? Como símbolo assim do ingresso, né, na terra prometida, né? Tinha assim era um ritual mais ou menos era espiritual, né? Ah, mas eles pegaram isso dos judeus. Bom, tudo bem que seja o leite e o mel seja dos judeus, mas eles não pisavam na terra prometida. Ali era uma simbologia que existia, né? Por conta da celebração do ágape, por ver uma pessoa mais ingressa no meio da comunidade, né? Amém? Amém, irmãos? Acho que eu falei foi muito, né? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Ainda bem que os irmãos não dormiram aí. Amém, irmãos? Deixa eu responder aqui o pastor Jander. Assim como o pastor Jander, ele tem um anseio de ver a igreja fazendo certo, eu também tenho, tá certo? Os pastores de Fortaleza também têm. Disso não resta dúvida. A gente, pastor Jander, é de uma geração como a minha que começou na igreja zelando por aquilo que é certo, né? Por aquilo que era realmente valoroso, por aquilo que era bom. Inclusive a gente, em época de eleição, as pessoas detestavam a gente. Antigamente, quando se falava em política perto de Moriá, o pessoal já ficava assim de rabo de olho, olhando para a gente, dizendo, vixe, não vamos falar perto desses daí, que não vai dar certo não, né? Principalmente evangélico. Não sei se os irmãos sabem, mas a gente tinha um programa na Rádio Dragão do Mar de Fortaleza, muito tempo atrás, que a gente perdeu, né? Na verdade eu digo a gente porque me refiro à igreja como todo, mas quem fazia era o pastor Glauco e o irmão Marcos Pinheiro. A gente perdeu por conta da pregação contra a política, sabe? O programa Sã Doutrina tinha muitos admiradores, tinha uma audiência muito boa, e se aproximando do tempo de política, o pastor Glauco e o irmão Marcos resolveram pregar contra a política, pregaram de forma taxativa, tá? Denunciando o erro, como a gente sempre fez e tudo. E quando foi na semana seguinte que chegaram para fazer o programa, eles descobriram que tinham sido substituídos por outro programa, um tal de Operação Rapá. Sã Doutrina foi substituído por Operação Rapá. Pastor, que diacho é isso? Eu, na época, também fiquei meio confuso, mas Operação Rapá era um grupo de jovens evangélicos que queria liberalizar a juventude evangélica, né? Por isso a operação, entre aspas, Rapá, de rapaziada, né? Você vê o linguajar negativo, né?
Então, quem fez isso, né, quem substituiu a gente, foi uma pessoa que correu agora nessas eleições para senador do Estado, né? Foi ele que tirou a gente do ar, porque houve uma pregação contra isso. Então, sempre a nossa igreja, ela foi uma igreja voltada a ser contra a política, tá certo? E não votar em candidato A, B ou C. E a orientação continua sendo essa, e vai continuar sendo, né? Enquanto a gente ficar, a gente vai continuar dizendo, não votem em candidato nenhum, porque o nosso parecer é de nulidade. A gente não participa dos ideais desse mundo, não participa. Inclusive, o pastor Glauco, ele diz abertamente que o voto dele é nulo. Porém, o que está causando um grande transtorno, e eu também sinto isso, porque eu cheguei até a ser ridicularizado num culto que participei, não de forma direta, mas de forma indireta, porque o pregador dizia coisas do tipo, tem igrejas que se acham tão zelosas por aí afora, e nesse momento de eleição estão apoiando o Bolsonaro. Aí eu, já sabendo que muitos irmãos da nossa igreja estão se manifestando não a favor explicitamente de um candidato A, B ou C, mas estão induzindo o favorecimento deles por aquele candidato. E convenhamos, se tivesse a oportunidade de votar, votaria nesse candidato, né? Não resta dúvida. Então, o que está deixando a gente meio assim é o fato de a gente ser o que é e não está demonstrando que de fato é assim. Porque como é que você pode pregar que não se deve envolver em política e está metendo o dedo em política? Não é? E muitos irmãos estão sendo contagiados nisso. Não é que eu vou dar um desconto para o pastor Glauco. Até eu disse ao pastor Jânio que iria conversar com ele sobre isso. Porque isso já está incorrendo num problema mais doutrinário do que propriamente de opinião, né? Essa noite mesmo eu já recebi outras informações de pessoas